Luz, câmera, Acai. Que bom ter vocês novamente aqui conosco. Nós sempre aqui buscando pessoas que contem histórias de vida, de superação, de empreendedorismo, enfim. Cada um de nós tem uma vida a contar. E hoje, a Aline Mendes e a Yasmin, a mãe e a filha, vão contar uma história super interessante, né? E ela conta sempre com um sorriso maravilhoso, né? As dificuldades dela, ela nos conta sorrindo, né? Ela não tira esse sorriso do rosto. Que legal, que prazer ter vocês. Vamos contar aí como é que começou tudo isso, né? Vocês lá em São Paulo, que começou a história sua. Conta pra gente ali como foi esse início aí. Como é que você vai, escolhe Itanhaém e tem toda essa vida que você, né, já nos contou brevemente e nós queremos saber. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Nossa, muito legal mesmo. Obrigada pela oportunidade incrível, que eu acho que tudo depende das oportunidades que a gente tem. Se a gente não tem oportunidade, tem que criar a nossa própria oportunidade. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade que a gente está aqui para contar, né? Uma história incrível. E para começar, assim, um pouquinho, né? Você veio de São Paulo, né? Você já tá. A gente é de lá, eu nasci lá, né? Nasci em Mauá. E eu sempre, assim, quando eu conto, né, nas redes sociais, que eu já tenho, assim, essa comunicação, né? Eu gosto de contar porque eu acho que isso incentiva muitas outras mulheres, muitas outras pessoas, muitos outros jovens têm uma conexão, porque eu acredito que muita gente passa pela situação e no momento que a gente tá passando por aquela situação parece que nunca vai acabar. É incrível, né? E tudo passa, né, Aline? E tudo passa, né? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde mesmo, né? Nasci numa família, assim, bem humilde. A gente, desde pequenininha, moramos em barracos de madeira. Os meus pais eram daqueles, tipo assim, onde estava invadindo, eles estavam lá. Era como se fosse cigano, né? Pegava, literalmente. Uma vez o meu pai e minha mãe se mudaram, eles levaram até as madeirites do barraco lá, só ficou o chão, porque era aquele chão que minha mãe passava cera, né? Então eu vim de uma família assim, gente. Minha mãe trabalhava em casa de família, meu pai é pedreiro, uma família bem humilde. Então, e também tinha problema com álcool, né? Os dois, assim, tinham esse problema com álcool. Então, eles agrediam muito, bebiam e se batiam muito. Então, eu presenciei essas cenas muito fortes na minha infância. Não foi fácil. E aí, tem gente que fala, né? Que influencia, que a gente não tem uma educação e tudo mais. Então, assim, eu acho que depende muito, né? Das escolhas que a gente faz nas nossas vidas. Claro que o ambiente familiar, a estrutura familiar, isso conta muito, é óbvio. Mas eu acho que depende muito da pessoa também se esforçar e conhecer novos meios, né? Então eu cresci assim e depois meus pais separaram com 14 anos. Eu tinha, na época, conheci meu namorado, que hoje é o meu esposo, né? Pai das minhas 3 filhas. Estamos juntos aí há mais de 20 anos, nessa história toda, né? Uma trajetória bem longa. E com 19 anos, a gente comprou um terreno. Aqui em Itanhaém? Lá em São Paulo. Ainda em São Paulo? Ainda tá lá. Lá tá em São bem. Paulo. A gente comprou um terreninho lá. Gente, só tinha morro, assim. Morro. Ele me levou lá com 19 anos. Ele era o gerente de uma autopeça lá. E aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, como que um barranco desse, sem uma condição financeira boa, né? A gente não teve pai, mãe, herança, não teve essas coisas pra ajudar. Eu falei, como é que a gente vai fazer uma casa aqui, né? Então, nós dois trabalhamos muito. A gente saía, assim, acordava 4h30 da manhã, pegava ônibus, trem, metrô, deixava elas numa pessoa que cuidava e tal. E eu tenho ela, né, e tenho a minha outra do meio, que tem uma inclusão, ela tem síndrome de Williams, é uma síndrome tipo rara. Sim. E a gente não descobriu logo. Descobrimos quando ela tinha 4 anos só. Então, eu passei por muita dificuldade porque eu tinha que levar elas no hospital. Então, assim, eu trabalhava, mas conforme eu tinha que faltar por causa das consultas dela, acabava sendo mandada embora do trabalho. Então foi muito difícil pra mim como mãe, né, como mulher, assim, ter uma renda a mais, né, porque a gente que tem filho pequeno já é difícil. Imagina então uma criança com inclusão e sem você saber. A gente que é mãe, a gente sabe. Eu falava assim, ela tem alguma coisa, mas até descobrir o que era, como ser uma síndrome rara, foi muito difícil. Foi 4 anos tentando descobrir. E aí era isso, eu ficava no máximo um ano e pouco no trabalho, e aí eu acabava saindo e tal, ficava um tempo em casa.
né? Eram muitas consultas e foi assim. Aí a gente conseguiu construir a nossa casinha lá. Só que o nosso sonho era ter qualidade de vida. Gente, eu nunca admiti ter aquela vida assim, sabe que vida padrão? A gente tem que trabalhar e depois que você se aposenta com uma certa idade, que aí você tem uma vida mais tranquila e tal. Falei, por quê? Não precisa ser assim. Só que a gente, quando tem uma mente assim, né, pequena, a gente não consegue expandir, você não consegue ver. Você não tem essa visão não ampla, tem essa visão. Como fazer isso? É um sonho muito distante. Sim. Mas tá dentro de ti, né, Aline? Sempre esteve dentro de você, né? Sim, sempre tive isso comigo. E aí o meu marido falou, vamos vender a casa e vamos embora. Eu falei, como assim embora, né? Loucura. Porque essa minha mãe, quando ela se separou do meu pai, minha mãe, ela se afundou muito na bebida, sabe? Com álcool, assim. Então era algo que prejudicava muito a gente. De ver a minha mãe naquela situação. E assim, eu deixava as meninas às vezes sozinhas em casa, ia atrás dela de madrugada, nos bar, pra trazer ela pra casa. Então, assim, era uma coisa que tava me afetando muito. Porque é minha mãe, né? E sim. Eu ia atrás dela, entendeu? Eu faltava, às vezes, até do serviço pra ir atrás dela nos bar. Então, era muito difícil pra mim, aquela situação. E aí, eu falei assim, vamos embora. Decidimos vender a casa e a gente decidiu ir embora, né? E começamos a procurar casas aqui no litoral. E a gente nunca tinha vindo pra Itaém nem pra passear. Nunca. A gente só vinha ali na Praia Grande, né? A gente que ia de São Paulo, quando antigamente chegou, é a primeira praia que você vê, você fica. A gente olha assim, cadê o mar? Que a gente não vê. Quando a gente vê o mar lá, assim, já fica ali. Parar ali. E assim, a gente demora muito tempo, né, pra vir pra praia, assim, nossa. Então, quando a gente veio pra cá, a gente procurou casa na Praia Grande. E aí veio a oportunidade de uma casa dentro do nosso orçamento, aqui em Itanhaém. E foi bem no meio que a gente diagnosticou minha filha com síndrome de Williams. E eu falei, meu Deus, e agora? A gente descobriu a síndrome, já vendemos a casa, ponto de nos mudar pra cá. Como que eu vou fazer o tratamento dela, né? Aqui é muito limitado e tal. Falei, mas a gente vai arriscar. Gente, quando eu vim pra cá, quando a gente se mudou, a minha filha, com 4 anos, que não falava, que não andava direito, começou a andar. Ela teve muita qualidade de vida. Lá em São Paulo, as meninas viviam doentes, viviam no hospital, internada, por causa do frio, do tempo. Aqui, eu nunca precisei levá-las em hospital. Olha que legal. A minha filha pequenininha, que hoje, né, ela tá com 6 anos, ela foi uma única vez pro médico tomar uma injeção por causa da dor no ouvido, que ela ficou muito tempo na praia. Mas nunca ficou doente. Olha só, isso é qualidade de vida, né? E assim foi aqui, né? E depois de um tempo, a gente morando aqui, aí a gente teve um processo muito difícil mesmo, porque a gente descobriu que a casa que a gente tinha comprado era um golpe. Nossa! Era um golpe, na verdade, né? Toda aquela documentação que a gente tinha, tudo aquilo era uma fraude. E as pessoas que faziam isso não era só com a gente, faziam com outras pessoas também. Hoje, quem fez isso com a gente, né, já faleceu, morreu. Os polícias mesmo mataram, enfim, uma história bem triste essa situação, porque foi muito difícil de passar. Ou seja, o mal não dá certo, vai ter um mal ruim também, né? Mas a Aline tá firme. Eu fiquei, né? E assim, a gente passou por tudo isso sem falar nada pra ninguém. Então a gente não contou, nossa família não sabia dessa situação. Eles vieram saber recente. Olha só, depois de tantos anos passado. Hoje eu falo sorrindo, né? Hoje eu falo, passei, superei. Mas eu demorei muito tempo pra contar pras pessoas o que eu tava passando. Então naquela situação ninguém sabia. Eu ficava caladinha, eu só chorava com Deus. Só Deus e Ele ali que sabia a dor que eu tava passando. E a gente não entende, né? O processo, não é do jeito que a gente quer. Então veio uma ordem judicial, passaram, a Lei Dina ficou 4 anos assim, naquela casa, tentando, né, ter o nosso dinheiro de volta e tal. E o que aconteceu? Veio ação pra gente sair da casa. E foi bem numa situação que a gente tava muito difícil. Meu marido tinha uma borracharia aqui na Marginal e tava falindo a borracharia. A gente não tava bem. Eu tinha acabado de descobrir que tava grávida da minha 3ª filha. Então foi tudo junto, assim. Aí a gente tinha que sair da casa, não sabíamos pra onde ir. Minha mãe naquela situação não podia contar com ela,
Porque como é que eu vou sair? A casa da minha mãe era muito pequena, como que eu ia com as minhas filhas pra lá numa situação daquela? Isso em São Paulo, ela continuou morando lá? Ela, sim, toda a família nossa é de lá, só nós somos daqui. Sim. E aí a gente sofrendo todo esse processo aqui, sozinhos. E eu falei assim, meu Deus, me dá uma luz. Foi quando eu fui falar com um vizinho, né? Eu tinha uma casa. Ai, que situação, olha só. Pra você ver como que a gente age às vezes, né? A situação faz a gente agir, não tem como. E aí eu vi uma casa lá, tipo, praticamente abandonada, aquela casa tava. E eu fui lá bater no vizinho e falei assim, olha, eu tô passando por uma situação e tal, você tem como me arrumar o contato do dono dessa casa pra ver se ele pode me ajudar de alguma forma? Tá assim na cara dura, menino. E ele pegou e falou, não, eu conheço o dono assim daqui e tal. E ele me passou, gente, essa pessoa que nos ajudou foi um anjo na nossa vida, um anjo, porque ele foi até lá, ele foi querer saber a nossa história, conversou com a gente e ele ajudou a gente de todas as formas possíveis, sabe? Foi uma pessoa assim que no momento que a gente estava passando, estendeu as mãos assim e realmente pegou pelas nossas mãos e ajudou, como se fosse um pai pra Você pediu para Deus, né? Pra Deus, chorei pra ele, chorei pra ele. A resposta. Ele respondeu. Então ele permitiu que vocês fossem morar então na casa, né? Fomos. Ficamos 5 anos morando naquela casa. Uma casa de madeira pré-moldada, bem humilde, bem simples, em frente à praia. E ali, eu vou falar pra você, foi assim, os melhores momentos. Por que foram os melhores momentos? Momentos de aprendizado. A gente ficou um mês morando nessa casa porque tava sem luz, sem água. E aí ele teve que pedir um poste novo. E até esse processo acontecer, a gente ficou um mês morando com um bico de luz puxado do vizinho, tomando banho de canequinha, em pleno inverno, gente. Pleno inverno. E eu ainda grávida. Então foi realmente uma situação, a gente ficou dormindo na sala, todo mundo junto durante esse processo. Ai, gente, não foi fácil não, mas a gente passou por tudo isso. Aí a gente conseguiu comprar um terreno, a gente tinha um carro, vendemos, compramos um terreninho. E durante esse tempo que a gente ficou nessa casa, a gente foi construindo aonde a gente, né, tem hoje, que é a nossa casa de hoje. Mas você trabalhava em que já nessa época? Então, nessa época, quando eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar na financeira, aqui no centro da cidade, de Itanhaém. Então, ali eu já comecei a trabalhar lá. Eu fiquei um tempo trabalhando ali. Na Carlos Botelho? Isso. Então, é do lado onde eu tive o VIP, não é isso? Isso, do lado do VIP. Então. Da Credicidade. Da Silênia. Como é que chamava a empresa? Credicidade. Isso, exatamente. Eu lembro de você lá. Então, eu comecei ali porque como eu vim de São Paulo já com uma experiência, sim, foi rápido eu conseguir, né, essa vaga. E ela me deu essa oportunidade, que eu sou muito grata, porque tudo que eu aprendi de consignado, de financeiro, tudo foi lá. Tudo. A gente fazia, né, eu já tinha certificação ali, aprendi produtos novos, então eu me desenvolvi ali. Tudo o que eu aprendi, né, sobre o... E você não tinha experiência disso não, né? Eu venho antes em São Paulo? de créditos. Em São Paulo? Sim, lá em São Paulo eu trabalhava na IB Promotora. Sim. Então lá eu tinha uma experiência que eu vendia cartão de crédito e eu abordava as pessoas na rua. Eu tenho fotos e tudo. E depois quando eu vim pra cá, já era no escritório, sentadinha, né? Nossa, no conforto, muito bom. E lindo ali, né? Eles fizeram um escritório muito bonito, nossa, né? Era lindo lá. Eu também tenho fotos de lá. E então ali eu fiquei um tempo, depois eu saí, né? Que aí eu fiquei, foi quando eu tive a minha bebê e tal, fiquei um tempo em casa. E depois, meu marido aqui vendeu a borracharia e pagou as dívidas, que estávamos endividados ali. Comprou uma motinha e foi trabalhar com motoboy, que até hoje ele é, né? Motoboy aqui. E eu fiquei em casa durante esse tempo e tal, e a gente construindo aos poucos. Ou seja, a gente guardava uma graninha e construía, porque construir do zero, meu Deus, vou te falar, olha, dá um trabalho. E depois da pandemia, depois eu voltei a trabalhar na Silene, fiquei um tempo lá, quando veio a pandemia, que fechou todas as lojas. E aí, quando veio a pandemia, eu acredito que muitas empresas foram afetadas por causa da pandemia, né? Muitas empresas. No mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, acho que, assim, muita gente faliu, muita gente fechou, depois teve que recomeçar. Mas também muita gente viu uma oportunidade.
E foi nessa que você se agarrou. Foi ali que você aprendeu. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Eu falava assim, eu ficava na internet, como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro na internet, trabalho em home office. Eu ficava assim o tempo todo. Tá vendo? O lado benéfico da rede social. Não é? Aí eu falei assim, eu tenho certificação do Banco Central, eu tenho uma experiência. Eu vou abrir uma financeira, né? Meu marido falou, monta seu negócio. Eu falei, naquela época eu fiz uma parceria com uma pessoa que era a dona da Crédito Fácil. Tinha aquela rede, né, da franquias. E ali ela pagava pra mim o telefone, ela colocava créditos, e eu tinha um sistema e uma planilha, eu ficava ligando o dia inteiro tentando fechar contrato. Só que era muito difícil. E ali eu renovei minha certificação e tal. Falei assim, gente, eu vou abrir meu próprio negócio. Só que é diferente quando você é funcionário. Pois e depois você vira empreendedor. Aí dá valor ao patrão. Meu Deus, tem muito funcionário que fala, vou abrir meu negócio. Vai lá tentar. Tem gente que consegue, mas tem gente que olha e fala pra você. E eu passei o sufoco. Porque eu falei, funcionário, você vai lá, cumpre seu horário, acabou, você faz seu serviço, chega em casa. O problema tá lá no trabalho. Quando você se torna dono de um negócio, você tá trabalhando 24 horas. Sua mente não para. Não para. E assim foi. Então eu tive toda essa dificuldade, ainda mais porque quando a gente trabalhava ali, era contrato físico, né? Tinha que assinar o cliente. Quando foi pra formalização digital, imagina, foi assim, muito difícil, porque todo mundo, assim, era novidade, né? Como assinar contrato? É só selfie, tempo real e tal. E depois, gente, eu comecei ali, aí começaram a me indicar, a Aline tá fazendo um empréstimo, a Aline tá trabalhando com consignado, e aí começaram a indicar aqui, indicar ali, aí eu, né, tive os meus primeiros clientes, mas naquela época eu fazia cerca de R$300 por mês. Não tinha, assim, um resultado, sabe? Aí quando foi, durante esse tempo, né, quando foi uma liberação que o governo tinha feito ali dos outros 5% para aposentados e pensionistas, e vi resultado. Foram meus primeiros R$5.000 que eu fiz na internet. Show! Gente, foi emocionante. Nossa, pra mim foi um auge, assim, nunca tinha feito aquilo, né? Nunca tinha recebido R$5.000 em um mês. E foi muito bom, foi muito aprendizado e tal. Em 2022... teve lançamentos novos, né? O governo liberou mais um cartão consignado, um cartão benefício, no caso, para os servidores públicos. Para quem é representante legal, né? Quem, no caso, tem crianças especiais, também liberou empréstimo para esse público. E o que eu fiz? Eu recebia muita pergunta do pessoal que pergunta como funciona. E eu falava assim, eu vou gravar um vídeo e assim eu passo esse vídeo para as pessoas como funciona. Peguei esse vídeo e coloquei no YouTube. Eu já tinha estudado um pouquinho de marketing digital. E aí eu coloquei esse vídeo no YouTube. Criei o canal Aline Consig. E aí esse vídeo começou a ter muitas visualizações. O pessoal fala, nossa, que legal, informações que a gente nunca viu. Por quê? As pessoas vão pro YouTube, para as redes sociais, oferecer o trabalho dela. Falar assim, ó, que nem no meu caso que é financeira. Você tá precisando de um empréstimo? Eu tenho aqui pra você as melhores taxas de juros. É tudo padrão. Eu meio que fugi do padrão. Eu ia pro canal trazer informação. Eu não chamava ninguém para fazer empréstimo comigo, mas eu trazia informação de como funcionava o produto e como ia ser. Meu canal monetizou em 45 dias. E eu fiquei assim, nossa, teve muitas visualizações. E eu falei, gente, que legal, o pessoal gosta do meu conteúdo. E eu, gente, tinha muita vergonha. Eu comecei a gravar, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um escritório, eu não tinha um celular bom. Eu comecei a gravar na lavanderia de casa. Então, era uma claridade, assim, muito, né, muito alta, assim. Né? E aí eu colocava ali o cobertor, colocava um cabo de vassoura, tenho foto e tudo pra mostrar. As paredes, a casa era de madeira e eu tinha vergonha das paredes. Então, eu peguei um papel de parede, coloquei preto assim, forrei. Era uma gambiarra, viu? Mas, pra quem assistia, queria conteúdo. Sim. Os meus conteúdos são muito bons. Hoje a gente tá com 38 mil inscritos, né? Lá no 28 mil, né? Já tô profetizando já. É isso. Estamos quase com 30 mil inscritos lá. E quando foi 2022, né? Que teve toda essa mudança no mercado, que liberou, né? Coisas novas e tal. O que aconteceu? Bombei.
tive muito cliente. Muito cliente. Em tão pouco tempo. Eu não esperava que fosse acontecer isso. Se eu tivesse me programado, teria contratado a equipe até. Né? Acho que eu teria ficado rica naquela época. Pois é. Mas quem foi, aonde entra... Aí a Yasmin. Né? Época, a Yasmin, ela já me ajudava fazendo planilhas, fazendo pagamentos, porque a gente tinha muita indicação, né? Falava assim, se você conhece alguém que quer contratar um consignado, indica aqui para as empresas que a gente passa uma comissão. Então, ela fazia umas planilhas. Eu pagava, tipo, R$50 para ela. E ela me ajudava já. Quando veio esse boom todo, né, no nosso mercado, eu falava assim, gente, que legal, tem que aproveitar. Só que o sistema, ele congestionava no horário comercial. Então a gente começava a digitar contrato 6 horas da manhã, que era quando o sistema liberava. Quando dava 9 horas, o sistema parava. Então a gente ficava colhendo as documentações para quando fosse à noite, das 7 horas da manhã até meia-noite, a gente continuava digitando contrato. Então a Yasmin, ela ia pra escola, ela estudava tarde nessa época, e ela me ajudava colhendo as documentações na parte da manhã, e quando ela chegava da escola, fazia as digitações. E ali eu comecei a pagar pra ela uma comissão. Foi ali, né, Yasmin, onde ela começou a aprender a atender cliente, negociar. Hoje ela vende melhor que eu, viu? Total. Criou uma concorrente, tá te superando. Né? Negociar com o cliente, editar os meus vídeos. A gente começou a fazer cursos, né, de marketing e tal. Ela começou a aprender a editar os vídeos. Porque era assim, eu gravava e postava só. Então ela começou a se empenhar, falar, mãe, quero te ajudar. Falei, pronto, vou abrir uma financeira. Abri o escritório na Cabo Sul, na Avenida Cabo Sul. E lá, ela que cuidava, ficava ela e uma estagiária. E ela que dominava lá, que nessa época a gente estava construindo minha casa. Então e ajudava meu marido, eu era ajudante de pedreiro naquela época. As pessoas me viam como youtuber, dona de uma financeira. E construtora o nome, né? Não é pedreira, é construtora. E eu tava na obra, gente. As pessoas viam ela toda arrumadinha no YouTube e via pessoalmente. Você é a mesma pessoa do vídeo? Porque assim, meu marido pegava no pesado, mas eu que jogava o bloco pra ele, eu que mexia o concreto, eu que levava pra ele a massa, era eu que pegava. A casa tá firme lá, né? A casa, é porque a estrutura a gente pagou um pedreiro pra fazer. A estrutura que é a principal, o pedreiro fez. Mas os blocos a gente que fez e tal. E a parte do acabamento também a gente pagou, porque aí, conforme foi passando, eu comecei a ganhar a monetização do YouTube e também a parte dos empréstimos, né? E as pessoas começaram a me indicar muito. Então foi uma fase que eu aproveitei bastante para construir nossa casa. Sim. E depois de tudo isso, né, a Yasmin começou a empreender junto comigo. E a gente virou uma parceira, assim, né? Porque ela me ajudava em tudo que eu precisava, ela me ajudava. Ela via que o negócio, né, tava evoluindo, né, tava fluindo. Então ela me ajudou muito também. Eu sou a louca dos cursos, né? Todo curso que eu compro, eu faço ela assistir. Ela vai assistir, vai aprender, você precisa fazer isso, porque a cabeça jovem, né, não tem problemas, assim, pra resolver e tal. Então, faz aí. E assim ela conquistou as coisas que ela tem hoje, né, graças, assim, eu falo a oportunidade, porque não é todo jovem que tem uma oportunidade dessa. Sim. Né? Mas é um exemplo dentro de casa, né, Aline? É um exemplo, né? Você toda dificuldade, né, mesmo com os pais com problema, você quando decidiu sair, até se livrar de um problema. Porque assim, os nossos pais nos têm, mas num determinado tempo da vida a gente vai cuidar da nossa própria vida, né? A gente, e depois os próprios filhos vão sair. Então, o amor da sua vida, apesar de, né, o amor de pai, né, mas tem um amor que é o seu marido, você está aí desde jovenzinha, né, com ele e criou e tem os 3 filhas, né? Mas esse amor, então você também se desprendeu, né? Eu acho que foi uma fuga que você teve, né? Mas é esse exemplo de persistência, né? De assim, acreditar que você vai conseguir, né? E também assim, depois de você aprender também, você também dá oportunidade para a pessoa, você ensina as pessoas a ganhar também o seu dinheiro, né? Conforme o canal foi crescendo, as pessoas começaram
uma me veio e falou assim, Aline, como que você trabalha de casa? Porque eu não tinha escritório, né? O escritório era lá. Só que quando eu gravava meus vídeos, eu gravava em casa. E eu comecei ali. Então as mulheres, né, mais assim, falavam assim, como que funciona essa profissão e tal? Foi quando eu lancei meu primeiro curso. Eu tenho um treinamento que é uma formação de correspondentes bancários. Então, esse curso, ele é muito completo, no qual eu ensino do zero. Então, tirar certificações pelo Banco Central, quais são os produtos com mais rentabilidade, com mais comissões. Então, eu tenho esse treinamento completo. Mas, a gente fez um lançamento dele, mas eu queria fazer uma coisa mais diferente ainda. Ou seja, para os correspondentes bancários, esse curso é legal. Para quem quer se formar, né, se tornar um correspondente bancário também é bacana. Eu falei, mas eu quero fazer algo a mais. Então, quando veio o FGTS, as fintechs, os bancos digitais, eles não exigem uma certificação pelo Banco Central, como o consignado. O consignado, hoje em dia, para você trabalhar com o Banco Pan, com o Itaú, BMG, Bradesco, você precisa ter uma certificação específica, que é a do correspondente bancário completa, a PLDFT e a GLPD, né? São essas certificações. Sim. Que não são caras. Total dá cerca de R$120, eu acho, R$150 as 3 certificações. Porém, as pessoas têm uma dificuldade de passar nessa certificação por causa das questões que tem ali, né? Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, esse meu treinamento tem tudo lá dentro, inclusive os simulados e tudo mais. Então, eu falei assim, bom, vou fazer uma coisa diferente. Como a procura é bem grande e a minha intenção era ajudar principalmente as mulheres que têm as crianças pequenas, às vezes não pode trabalhar fora, ou às vezes precisa de uma renda a mais, eu peguei e criei um curso só de FGTS, para trabalhar com FGTS, Bolsa Família também, que é pela Crefisa. A Crefisa, ela não exige certificação para trabalhar como consultor. Para nós que somos Corbans, né, correspondente bancário, a gente precisa ter toda uma papelada, né, uma documentação específica, mas para os consultores não é exigido. Então eu criei uma comunidade que se chama Rainhas Consig, Rainhas consignada, né? E a gente, quando faz a nossa live lá, eu falo, mulher, você consegue chegar lá, você consegue ser a rainha da sua própria vida financeira. Porque tem muitas mulheres que não podem trabalhar fora. Tem mulheres que têm uma dependência enorme do marido. Tem mulheres que sofrem abusos. Abusos, gente, assim, porque o marido às vezes não deixa trabalhar fora. Não deixa a mulher trabalhar fora, sabe? E às vezes também não dá o que a mulher precisa dentro de casa. Então aquela mulher, como que ela vai fazer? Então, assim, tem vários fatores. E eu penso em tudo isso. Tantas dificuldades que eu já passei, tantas pessoas que eu já atendi. Eu penso muito, sabe? Todas essas questões. Então, quando eu criei esse projeto, foi realmente para ajudar, totalmente gratuito. Então, assim, é um projeto que a gente pega pela mão da pessoa, da mulher ali, a gente ensina todo o passo a passo, tem aulas gravadas, é muito simples. O produto do FGTS, do Bolsa Família, é um produto muito simples. E a gente hoje tem essa comunidade lá e temos vários depoimentos que eu fico muito feliz, porque são depoimentos de coisas assim, tão... olhando, né, hoje eu olho assim, falo tão pequena, mas que na hora que a gente tá passando pela aquela dificuldade, como falei no início, faz tanta diferença. Esses dias eu recebi um depoimento de uma mãe que comprou uma cadeira de roda pra criança, sabe? Ela falou assim, nossa, Aline, olha essa situação, né, da cadeira de roda do meu filho, e graças a você eu pude comprar uma cadeira nova. Outra que a telha, o telhado dela estava rachado, chovia mais dentro do que fora, modo de dizer, né? E ela, nossa, gente, é emocionante. Ganhar o próprio dinheiro, né? Sabe, olhar e falar assim, olha, Aline, graças ao projeto eu consegui trocar as telhas da minha casa. Teve uma outra também que mostrou pra mim a foto da criança brincando no chão e ela chorando, falando assim pra mim, obrigada pela oportunidade, porque eu consegui colocar piso frio na minha casa, porque era rústico, era só o concreto. E ela colocou piso na casa dela. Então são assim muitos milhões. A geladeira também. A geladeira, sabe? A pessoa mostrar, assim, gravar, falar assim, olha só, minha geladeira é cheia. E no mercado, sabe? Tirar foto ali do mercado do carrinho, assim, cheio, da criança correndo e poder comprar essas coisas, sabe? Comprar Danone, do bom e do melhor pra criança, sabe? Comprar Toddy, comprar o leite. E isso, gente, nossa, é muito
muito gratificante. Claro que é. E eu falo assim, Senhor, obrigada, né? Eu agradeço tanto a Deus por ter me capacitado, porque eu nunca imaginei chegar onde eu tô hoje, assim. Eu comecei pequena, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Pra mim, eu achava muito difícil até pegar um celular e gravar um vídeo. Eu falava assim, nossa, eu via as pessoas ali no YouTube, eu falava, nossa. Então, sabe, poder fazer parte de outra família, fazer parte de uma história de uma outra pessoa, você olhar e falar assim, obrigada, sabe? Você ouvia assim, obrigada, Aline. Hoje, graças a você, eu consegui quitar minhas dívidas, que eu não tava deixando eu dormir em paz. Graças a você, eu comprei roupa nova pro meu filho. Recebi esses dias o depoimento de uma mãe que fez primeira vez que ela conseguiu fazer uma festa de aniversário pro filho dela. 4 aninhos, a criança. Ela tirou uma foto, decoração, coisa mais linda. Ela falou assim, graças ao projeto, eu consegui fazer uma festa de aniversário pro meu filho. A gente sempre compra um bolinho, mas uma festa eu nunca tinha conseguido fazer. E olha só que lindo, Aline. Olha só, você só não vem aqui porque eu moro longe, lá no Nordeste. Pois é, não tinha pensado nisso, né? É tudo Brasil. Online, então é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Nem tinha pensado. Gente, então você poder alcançar a pessoa lá do outro lado. Nossa, é muito legal. É muito legal. E, né, Aline, é tanta gente precisando, né? É muito emocionante, eu me emociono. Então você não só superou todas as tuas dificuldades, né? E resolveu auxiliar outras mulheres, né? Sim. É incrível, né? Você contando a história, eu imaginava só Itanhaém, mas nem agora você, né, elucidou aqui, no Nordeste, em quantos lugares pequenos, né? Manaus, nossa, Manaus é minha terra, lá onde eu fui criado. Olha aí, ó. Então, a Amazônia toda, né? Você vê, tem lugarzinhos assim que são tão remotos que hoje chega a televisão, mas antes era uma rádio só, né? Eu também tive na minha vida profissional, eu fiz o telecurso 2º grau, né, para toda a Amazônia. Então, eu não estou brincando assim, o pessoal achava que eu era um professor, né? Que eu era apenas um apresentador. Então, eu fazia assim como se entendesse tudo, mas é legal, gratificante, porque eu ajudei a criar profissões também. E isso é gratificante, né? Gratificante. Então As pessoas me chamam de doutora, né? Tem gente que fala essa doutora e fala, meu Deus do céu. Porque imagina, né? Imagina você, né? Aquela pessoa não entendia, não conhecia. Então você volta para a tua própria vida e lembra disso aí. Verdade. Hoje você está contando com esse sorriso, mas você deve ter chorado muito. Nossa. Não é? Que eu fico imaginando toda a tua trajetória, né? Eu fico aqui desenhando na minha mente tudo que você contou pra gente, né? E aí você cria quem? A Yasmine, né? Agora a gente vai passar para ela, né? Vocês já ouviram falar da garota do Opala? Ou a menina do Opala, não é isso? Menina do Opala. É assim que você dá na rede social? Então, é a Yasmine. Olha aí, quantos seguidores você já tem? Eu consegui 6 mil, mais de 6 mil. Mas ela falou dos 200, né? Pra 6 mil acima. Não é? Então, assim, com esse dinheirinho que você economizou, né, no seu trabalho, não é isso? Dentro de casa, naturalmente, sua mãe, né, sempre ajudando. A escola nunca deixou, naturalmente. Você continua estudando, né? Estuda onde? Estudo no Calixto. No Calixto, exato. Então, assim, a tua mãe te deu a oportunidade, você pequenininha já começou a guardar o seu dinheiro, né? Claro. Yasmin, como é que você tem ideia? Vou comprar um carro assim, do nada? Por que isso? Então, desde quando eu era bem pequenininha, eu sempre gostei de coisa antiga, né? Sempre fui apaixonada nessas coisas, assim. Acho que a melhor época que já teve foi lá dos anos 70 ou 90, assim. Eu digo que eu nasci na época errada, porque eu sou apaixonada. E quando eu conheci o Opala, né, porque os meus pais já tiveram, e aí eu conheci esse carro e eu me apaixonei. Foi algo assim, nossa, que carro lindo, eu quero ter um desse. Era a única certeza que eu tinha na minha vida. Eu tinha 14 anos e eu falei, eu quero ter um Opala preto. Foi a única certeza assim, que eu tinha naquele momento. E aí eu consegui conquistar algumas coisas, né, antes. E quando eu tinha 16 anos, depois que eu fiz a minha festa, que era até em tema retrô, eu consegui, dia 12/1 de 2023, eu comprei um Opala. 2024, né? Eu comprei um Opala preto. Foi, assim, um sonho realizado, né? Porque graças à minha mãe que me deu a oportunidade, eu sou muito grata por ela. Uma coisa que eu trouxe, assim, pra vida, né? Minha mãe, ela me ensinou, assim, guardar dinheiro. Mesmo que ela não tinha. Mas ela falava assim, minha mãe falava assim pra mim, Aline,
faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque ela não era um exemplo assim, né? Por causa da bebida e tudo mais. Mas ela me educou muito. Ela me ensinou muitas coisas. Então ela falava assim pra mim: uma mulher nunca pode ficar 100% sem dinheiro nenhum. Nunca pode ficar 100% dependendo do marido. Sempre tem um trocadinho guardado. Sempre. Ela sempre me ensinou assim, desde pequenininha. Então minha mãe me dava assim, vamos supor, R$5 pra me gastar na escola. Gente, eu não gastava aqueles R$5 assim. Eu pegava esses R$5 e aí eu guardava, vamos supor, eu ia pra escola, comprava um docinho lá, gastava R$2 e os R$3 eu guardava. Quando fosse na outra semana que ela me desse os R$5 de novo, eu já tinha 8. Aí eu conseguia, eu gastava mais 2, eu ficava com um valorzinho ali e tal. E assim ia, eu sempre tinha. Eu nunca ficava sem nenhum nada, assim, eu nunca ficava dura, né? Sempre guardei. Então eu ensinei isso pra ela. Quando ela era pequenininha, ela com certeza lembra disso, porque ela tem ainda até hoje. Ela pediu pra mim um bebê reborn. Já ouviu falar do bebê reborn? Sim. E hoje tá na moda, estão indo pro hospital. Exatamente. Então, ela pediu pra mim uma bebê reborn, ela tinha uns 9 anos, eu acho, né? E quando eu vi o preço dessa boneca, eu quase caí pra trás. Eu falei, filha, você nasceu numa família pobre, não tem como comprar uma boneca. Mas nunca na vida que eu vou comprar uma boneca dessa, assim, tipo, por um preço desse. Ainda mais aquela que ela queria, de silicone, não sei o quê. É um absurdo. Aí eu falei assim, bom, ela ficava pesquisando, gente, pesquisando. Aí tinha umas baratinhas, né? R$700, R$800. Baratinha, porque as outras eram tipo 3 mil, 5 mil e era muito fora da minha realidade naquela época. Aí eu falei pra ela se ela viu uma boneca lá, viu uma mulher que faz boneca, que não sei o que, entrou em contato, não sei o que, no Facebook naquela época. R$700 uma bebezinha com um corpo de silicone, só que era dura, né, e tal. Eu falei assim, interessante, tá bom. Eu falei, você quer? Quero, mãe, eu quero. Eu falei, então, você vai ter. Você vai comprar pra mim? Eu falei, você vai comprar pra você? Como assim, mãe? Então eu sempre dei ideias e ela que evolui. O que a gente fez? A gente aprendeu a fazer caseado pra fazer chaveirinho de feltro. Uau. Exatamente. Eu fui lá na lojinha, eu comprei o tecidinho lá, o feltro, que é bem baratinho. Aquelas coisinhas de chaveiro, que também é super barato. Acho que não gastou nem R$10. Eu fazia balé, né? Fazia balé. Aqui na CMTC. E a gente foi ver como fazia caseado, que fala, né? Aqueles pontinhos de ponto a ponto. Fiz ela do meu lado, pronto, agora você vai fazer. Então ela chegava da escola e ela fazia vários chaveirinhos. Fazia sapatilha, fazia vestidinho, ela fazia vários. E faixinha de cabelo também. Então ela ficou durante quase um ano vendendo, fazendo e vendendo. Fez a caixinha e juntava esse dinheiro. Ela vendia na igreja, no balé, na escola, até na praça já chegou a vender. E assim, gente, ela sempre falava assim, vai vender. Ah, mas eu tenho vergonha. Não é você que quer? Vai vender. E aí todo o dinheirinho que ela pegava, ela colocava na caixinha. Quando foi... Isso era... Olha só, eu lembro como se fosse ontem, que era perto do Dia das Crianças, né? E ela queria essa boneca no Dia das Crianças, que eu falei, só que assim... Falta um mês pro Dia das Crianças, não tem como. O prazo é muito pouco. Então você junta dinheiro no ano todinho, no próximo Dia das Crianças você compra. Aí ela, não, mãe, mas é muito longe. Eu falei, é só assim, se você quiser. Pois foi, não foi? Ela fez, menino, e ela fazia, ela se empenhava, viu? Se empenhava, ela juntou o dinheiro, era pequenininha. E ela juntou o dinheiro e conseguiu comprar a bendita bebê reborn, que até hoje tem lá em casa, né? Guardada. Até hoje tem lá em casa. Ela também tem história. Então tudo que ela tem, ela... Na época que ela queria um celular também novo, né? Ela queria um celularzinho lá. Um celular, uma empresa de celular, queria um celular. Aí ajudava ela, a gente ia nos brechó. Na época que eu não tinha financeira ainda, né? Então a gente ia nos brechó da cidade, comprava roupinha mais de menino, fazia lotes e vendia no Facebook, na Feira do Rolo.
Então por isso que eu falo, gente, a gente tem que fazer a nossa oportunidade. Tá vendo? Você criou sempre oportunidade, Sempre né? criei. Então tem gente que fica, que nem os jovens, muitos, fica chorando pros pais. Eu quero um celular novo. Eu quero um computador. Mas o meu pai e minha mãe não dá o que eu quero. Mas eu queria isso e meus pais não me dão. Então, corre atrás, né? Ficar dependendo dos pais também não tem como, né? E se o pai não tem uma condição financeira, que nem naquela época, eu não tinha condição financeira. Sim. Ela ganhou uma viagem pra Salto, na época que fazia balé, ganhou uma viagem, né? Só que eu falei assim, e agora? Nós precisamos de um dinheirinho e tal. Foi na época que a borracharia tava falindo, eu tava desempregada, como criança pequena. Eu falava assim, a gente tem que se virar. Eu fazia isso, a gente ia nos brechó, comprava as roupinhas de R$1 a peça, montava os lotezinhos, passava, deixava tudo bonitinho, você tirava cada foto linda e vendia os lotes. E assim a gente tinha uma renda. A minha mente naquela época não era para as redes sociais, não era pra internet, eu nem tinha rede social naquela época leiga, ali, né? Era muito leiga. Muito limitado. Muito. Mas eu me virava. Então ela aprendeu isso. Tanto que quando ela conseguiu um celular, um celularzinho usado, ela comprou o celular, que ela queria tanto celular, comprou, e ela foi assaltada em frente em casa. Na esquina, assim, ela 4 meses depois. O teu celular? Sim, ela comprou o celular. Na hora que ela foi buscar a irmã na escola, que estudava no Davadash na época, a pessoa passou e olha, ela nunca saiu com o celular. Nesse dia, mãe, deixa eu ir com o celular. Eu falei, filha, não é boa ideia. Eu queria ouvir música, né? Aí ela colocou o celular por dentro da roupa, né? Colocou a camiseta assim, passou o fone assim, olha, colocou. Mas na hora ela tava no portão, o rapaz de bicicleta passou e viu. Aí, a hora que ela saiu, ele voltou e pegou ela por trás, assim, olha, ficou passando a mão, pegou o celular, jogou ela no chão, né? Ainda ela fala que grudou, assim, no rapaz. E ele mesmo assim conseguiu sair e tal. E ela ainda foi buscar a irmã na escola e eu só fiquei sabendo quando voltou. E ela foi um trauma, chorar um monte. Foi um trauma, porque ela falava assim, toda vez que escuta um barulho de bicicleta, ela sentia aquele gelo, né? Mas passou, né? Eu falei pra ela, eu falei assim, filha, Deus sabe de todas essas coisas. Eu sempre tive Deus acima de tudo. Deus pra nós, assim, a gente, é a nossa base, é tudo na nossa vida. Sim, acreditar. Então eu falo pra ela, eu falo assim, calma, Deus vai abençoar você com o melhor. Às vezes a gente precisa perder esse pra poder ter o melhor, né? Então ela, quando começou a trabalhar comigo, que ela junta dinheiro, viu? Ela não é gastada, não. Então, mas olha, eu tô aqui conversando e tô lembrando assim da tua mãe. Minha mãe? Você vê? Verdade. Assim, todos os problemas que ela tinha, porque assim, os pais também não sabem direito das coisas, né? Todos nós temos os problemas. E o problema dela, né, era a bebida e, né? Mas mesmo assim ela conseguiu te passar uma coisa que você transmite pra tua filha, né? Isso do guardar, de ir atrás, né? De superação, né? Verdade, a minha mãe. Então você vê como Deus ele mostra mesmo um caminho, né? E hoje minha mãe tá liberta, né? Do álcool. É sério, que legal. Graças à internet também que me proporcionou, né? Sim. A família que a gente conseguiu. E a gente internou ela 2 vezes numa clínica. E nessa segunda vez que ela foi internada, ela ficou 1 ano internada e ela saiu liberta de lá. Que bacana, Deus tá vendo? A Que vida bom. dela ali, ela hoje é outra pessoa, né? Tem que Yasmine, e agora? E esse Opala? O que vai acontecer com eles? Né? Você precisa reformá-lo. Precisa participar aí da... Porque eu comprei ele, que nem tem gente que fala, é riquinha, e os pais deram. Comprou um carro, é chique, né? O carro é riquinha, os pais que deram, falam, não é assim não. Eu comprei o carro, todo mundo acha que eu comprei o carro, isso foi 60 mil. Eu até gosto de falar que eu tava guardando dinheiro pra comprar um PC. Aqueles computador bem da hora, sabe? Sim. Que aguenta de tudo. Pra trabalhar, porque nosso ramo a gente usa muito o notebook. Sim. E eu queria um computador melhor. Aí eu falei, vou guardar o dinheiro pra isso. Só que surgiu a oportunidade. Meu pai tava vendo lá e ele me mostrou o anúncio do Opala. Eu falei, nossa, eu quero esse carro. Não sei o que aconteceu, só os amantes de carro que vai entender isso. Porque foi uma coisa assim tão natural. Parecia que o carro tava me chamando, sabe? Aí eu senti a obrigação de comprar ele pra ver ele sendo restaurado, voltar nas pistas.
Aí eu falei, não, eu quero esse carro, eu quero. E aí eu não tinha todo o dinheiro, eu até gosto de falar isso, que meus pais também me ajudaram a inteirar, né, no valor. E todo mundo acha que eu comprei o carro por 60 mil. Imagina. E é o que vale, né? Tipo, o Opala assim, eu falo, não. Eu paguei 4 mil reais no meu Opala. Que negócio bom, né? O cara, ele queria 6 mil, acho, era. E aí ela chorando, moça, por favor, eu não tenho esse dinheiro todo e tal. Então ele fez por 4 mil reais. E ainda aí trouxe tinha pra cá. 3.500, eu acho. Eu e meu marido falaram assim, vamos completar aí, né? Só que o carro ele tava em más condições, né? Tava. Você batia a porta, os pedaços caíam, a outra do passageiro tava caindo já, a porta. Nossa, tinha uns tiros nele, parecia. Os buracos assim, Olha, o documento tá certo. Tá. Não vai entrar na tua mãe. Comprou uma casa que com problema. Então, exatamente, aprendeu a lição, né? E agora você vai recompor ele todo, né? Sim, agora a gente tá reformando, porque eu fui, né, pras redes sociais mostrar como é que ele tava. Porque acho ela que conseguiu melhorar um pouquinho, né? Aí eu consegui juntar uma outra grana, fiquei 1 ano juntando uma grana pra tentar amenizar o ferrugem dele. Aí a gente comprou até um outro Opala pra ser doador de peças. E aí a gente tentou reformar o máximo possível, só que aí a grana acabou. Porque é caro, né? E aí ele tava lá em casa, até que a minha mãe postou um vídeo meu dirigindo ele na rua, porque foi até depois que ele saiu, né, da funilaria, eu fui testar ele. E aí esse vídeo tá batendo... Ele tinha pegado ele da mecânica, que ele tinha ido fazer alguma coisa no motor lá. Aí esse vídeo tá batendo 3 milhões. Foi quando eu comecei a ser conhecida como a menina do Opala, que eu tava com 200 seguidores no Insta e tinha acabado de bater 1.000 no TikTok, que era onde eu mais tava ali ativa. Aí quando esse vídeo estourou ali no Instagram, eu comecei a mostrar mais ali, entendeu? Foi quando eu comecei a aparecer mais, porque até então eu era extremamente tímida. Eu só fazia vídeo mostrando o Opala e no máximo a minha mão ali, olha, a gente tá vendo o Opala aqui, tá? Porque eu era muito tímida, não gostava de me aparecer. Mas tá indo, tá fluindo. Aí esse vídeo, né, que tá batendo 3 milhões, a gente conseguiu encontrar o dono do evento, né? Do mega encontro que vai ter. O Eliseu, né? Isso. Da arrancada no aeroporto. Isso, que vai ter legal. agora dia 31. Que bacana. Porque aí ela saiu de 200 pra 6 mil, assim, muito rápido. As pessoas começaram a seguir e perguntar do Opala e tudo mais. Então, quando ela começou a postar mais, as pessoas começaram a acompanhar. E aí foi quando a gente encontrou o Eliseu, e o Eliseu, ele gostou um pouquinho da nossa história que a gente contou pra ele. Tá? Caramba, uma jovem, tem um Opala. Pois é, né? É muito raro isso, não é, John? Não é? Né? Eu falei assim, mas me conta um pouquinho mais. Então, conversando com ele falou, eu vou tentar ajudar vocês. E ele foi lá em casa, ele se disponibilizou pra ele em casa, e aí ele gravou um vídeo, colocou nas redes sociais dele, levou o Orelha, que é o Janderson, gente. O anjo de Deus. Outro anjo. Deus vai colocando as pessoas. Vai. E aí a gente falou assim, olha, o principal aqui é fazer a calha, porque o carro tava desmontado. Foi um rapaz lá pra tentar ajudar a colocar o vidro da frente, quebrou o vidro. Então a gente conseguiu outro vidro um vidro lá no desmanche, lá no Coronel. Conseguimos esse vidro. Só que pra colocar o vidro precisa fazer um forro, que o carro não tem forro do teto. Ele tava desmontado. E pra fazer esse forro precisa fazer o podre da calha, porque senão vai vazar água dentro. Ixi, uma coisa leva a outra. Então uma coisa puxava a outra. E a gente não achava alguém que nos ajudasse a fazer essa calha. Foi quando o Orelha falou assim, não, beleza, eu faço pra você e tal. Então a gente fez um valor, gente, simbólico ali, só pra ajudar. Sim. E levou o carro. A gente foi lá, né, tem o vídeo tudo, gente, ali na menina do Opala. Tem tudo lá, se quiser acompanhar. Então a gente foi lá, levou o carro pra fazer isso. Só que, o que aconteceu? O Eliseu, dono do evento, compartilhou nas redes sociais dele, e as pessoas começaram a chamar o Orelha, né? O Janderson. E começou a falar assim, você vai fazer só essa parte, que não sei o que e tudo mais. E ele acabou se sensibilizando
e falou assim, olha, eu vou fazer o carro inteiro pra vocês. Então tem vários pontos aqui, tem vários podres ali, tem várias coisas pra fazer. E quando ele mandou o áudio? E aí eu vou disponibilizar. Eu tava em uma reunião, ela saiu igual uma doida. Mãe, eu preciso te contar. Então ele se disponibilizou pra fazer. Só que ele falou assim, eu faço a mão de obra, até porque ele vai fazer um serviço, ele está fazendo um serviço incrível, ele é um ótimo profissional, inclusive ele já tá com mais 2 Opalas pra reformar. Olha isso. Então assim, foi uma porta de entrada, ele quer entregar esse carro no evento, que vai acontecer dia 31 agora, de agosto. Por quê? Porque ele vai mostrar o trabalho dele. E a gente acredita que vamos conseguir. Então, nosso objetivo, ó, é entrar a menina do Opala, é só entrar na rede social. Isso. Né? A menina do Opala Preto vai aparecer. A menina do Opala Preto. Então, nosso objetivo é conseguir. E é pouco também, não é muito? Não, o valor que ele precisa da lista de material, a gente já fez vários orçamentos. Aqui em Itanhaém, fizemos em São Paulo, fizemos na Praia Grande, ele varia de R$ 1.700. Uhum. Não é um valor alto. Sim. A lista, né? Pra gente conseguir terminar a funilaria, que é a lata do carro. Para estar presente no evento. Claro que depois a gente tem que fazer o forro, né? Que aí precisa de um tapeceiro, a parte elétrica pra gente deixar montadinho e tal. Já é outra história. Aí é outra. Precisa. Mas agora que a gente tá correndo ali pra conseguir... É terminar a lataria. terminar a lataria pra ele. Vai ser o cartão dele, né? Sim, ele quer mostrar o trabalho dele, até porque, com certeza, depois disso, ele vai ter outros e outros carros. Porque também. tem muita gente que tá desacreditando, né? Não é? E ele tá recebendo diversas mensagens. Gente que duvida. Fala assim, você não vai conseguir. Imagina, não vai dar certo. Rapaz, não vai dar tempo. Como também tem outras pessoas que falando assim, não, vai dar certo sim, vai dar bom de estar junto, estamos juntos nessa e tal. A gente criou rifa, né? A gente tá fazendo uma rifa também pra gente conseguir esse dinheiro, pra conseguir levantar essa grana. Claro que se a gente conseguir um dinheiro a mais, a gente quer até repassar pra ele, né? Sim. Pra valorizar o mais trabalho. Mais do que merecido. Com certeza, muito mais que merecido. É isso, então, e vamos conseguir, né? Imagina se a Aline Mendes, né, com toda essa história que ela passa para você com certeza vai continuar. Fica mais fácil, difícil foi ela começar, né? Sim, foi. Né? Então é isso, gente. Olha que história bacana que a gente hoje contou aqui, a superação da Aline, toda a dificuldade, né, com a sua mãe, a sua bebê também, que nasce com algum probleminha, né? E hoje passando aqui para Yasmin, né, que está aí também na rede social bombando, né, com esse Opala, e esse Opala vai estar lá no evento, que vai ser no final do mês de agosto, lá no aeroporto da cidade. Gente, muito obrigado por estar contando aqui na nossa aqui, Luz Câmera Cai, que é nossa mídia de entrevista, uma história super bonita, e é isso que nós fazemos aqui, né? Nós trazemos as pessoas, conhecemos, trazemos para mostrar que tem superação, que a vida tem dificuldade, mas você objetiva, né, uma coisa e ela acontece de verdade. Verdade. Que Deus ilumine sempre vocês. Amém. E vai, porque vocês têm já isso, né? Vocês têm um caminho de luz, né? Então, obrigado e é isso. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu sou mais do que grata. Vamos lá. Parcerias, patrocínios. E nós vamos também aqui, né? A gente vai ligar para os empresários aqui da CAI para a gente dar uma força para vocês também. Obrigada, gente. Deus abençoe, né? Muito obrigada, gente. E é isso, gente. Mais uma história para vocês, às quintas-feiras no YouTube, no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.